paz, amadas. Bom dia. Nossa 24ª devocional. Quinta-feira, dia 18 de junho, estamos no nosso 4712 e espero que Deus esteja falando com você nesse tempo em que nós temos estudado a palavra de Deus juntos. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor traga uma revelação ao seu coração nesta manhã, que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Pai e que esta palavra possa trazer direções para o seu coração. É a minha oração, que o Senhor traga revelações para o seu coração, que você não somente receba uma informação, mas que isso mude a sua vida em nome de Jesus, como tem mudado a minha e de todos que se aproximam de Jesus e que querem mudança. O Senhor vai fazer essa mudança. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe teu coração, que você possa receber coisas grandes agora do Senhor, em nome de Jesus. Livro de Marcos, a partir do versículo 33, que diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que ele se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Até aqui. Uau! 3 passagens das Escrituras de Marcos capítulo 9. Os discípulos estão discutindo, a outra aparece aí uma pessoa fazendo milagres em nome de Jesus que não era do grupo, e Jesus traz aí um ensino sobre o tropeçar, né? O que fazer os outros tropeçar. Eu quero então caminhar com você nesta revelação da palavra de Deus. Vamos fazer como nós temos feito sempre. Vamos agora pegar esse texto, vamos examinar com as nossas palavras, para a gente tirar o ensino depois para fazermos a nossa meditação. Já temos aí 4 minutos, estamos dentro do prazo. Primeira coisa então, vamos procurar as coisas interessantes. Bom, o versículo 33 começa dizendo que Jesus pergunta aos discípulos o que eles estavam discutindo pelo caminho. Jesus percebe que eles estavam conversando, Jesus sabe todas as coisas, e ele pergunta: o que vocês estavam conversando? Nós sabemos que antes desse acontecimento, Jesus tinha tido a transfiguração lá no monte, lembra? E nessa transfiguração só estava Pedro, João e Tiago, que foram privilegiados em ver aquilo. E depois Jesus chega num lugar onde eles não conseguem expulsar os demônios de um jovem mudo. Lembra? Tinha um outro grupo de discípulos e não conseguem.
Eu acredito que esses fatos gerou no coração dos discípulos uma certa disputa. Quem seria o melhor entre eles? Quem seria o maior? Nós estivemos no monte, vocês não conseguiram expulsar os demônios, e acho que isso teve uma certa confusão entre eles. Quando Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando, eles não falam. O versículo 34 diz: mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, Jesus queria saber. E aí Jesus começa então a tratar aquele assunto. Jesus começa a corrigir as deformações do coração dos seus discípulos. Eles estavam olhando as performances, segundo os padrões do mundo. E Jesus começa então a ensinar os valores do reino, bem diferente daquilo que eles tinham no coração deles. Jesus então, no versículo 35, pega uma criança, coloca no meio deles, e Jesus diz que se alguém quer ser o primeiro, esse será o último e servo de todos. Jesus começa a ensinar que na visão do reino, o servir é a condição de grandeza, diferente daquela que eles tinham no coração, né? Quem é o maior, quem era o menor. E quando Jesus então coloca a criança entre eles, Jesus fala no versículo 37, qualquer um que recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou, ou seja, estaria recebendo também o Pai. Jesus então está deixando bem claro para os discípulos que o papel dos discípulos era cuidar das pessoas sem se importar com quem quer que seja, se ela fosse pequena ou grande, uma criança. Se o coração dos discípulos estava contaminado com a grandeza do mundo, Jesus estava então dizendo, vocês precisam ver as grandezas do reino, que é totalmente diferente das do mundo. Bom, Jesus estava ensinando sobre isso e logo chega outra informação. O apóstolo João chega para Jesus e faz com que a coisa ainda fique pior, porque João fala assim, nós vimos um homem que em teu nome expele demônios, o qual não segue com a gente, ele não anda com a gente, nós lhe proibimos, porque ele não está com a gente. E Jesus, quando vê isso, ele fala, olha, deixe as pessoas que estão fazendo esses sinais, porque essas são da gente, né? No mundo tem concorrência, não é verdade? No mundo tem ciúmes, no mundo um tem ciúmes do outro, você está fazendo, eu não estou fazendo, no mundo tem concorrência, esse está comigo, não está? E Jesus diz assim, olha, deixa ele fazer os sinais, ele é dos nossos, ele é dos nossos. E aí Jesus então continua um ensino muito forte, ele começa a falar, né, sobre aqueles que estão sobre aquilo que está ligado no coração das pessoas. E Jesus fala assim, ó, cuidado com aquilo que te contamina, com aquilo que te pode fazer tropeçar, com aquilo que pode escandalizar os outros e fazer as pessoas caírem. E Jesus fala, não as faça cair, cuidado com as regras que os homens colocam, que vocês têm no coração de vocês, que vão acabar derrubando as pessoas. E Jesus então começa a falar sobre a questão do tropeço. Versículo 43, Jesus falou, se tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrares no reino maneta, né, entrar na vida eterna, sem uma das tuas mãos, maneta, do que ires para o inferno, onde o fogo é inextinguível. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor você entrar na vida eterna aleijado, só com o pé, do que você tendo os dois pés e você ser lançado no lago do fogo, né? No inferno. Ele ainda disse, você tem um dos teus olhos que te faz tropeçar, arranca, se os teus olhos te faz tropeçar, arranca o teu olho, porque é melhor você entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, caolho, né? Do que você ir para o inferno com os dois olhos. E nessas três declarações, Jesus ele ensina, né, que o inferno, lá nesse lugar, no inferno, o verme não morre e o fogo não se apaga. Muito bem. Jesus deixa bem claro aqui, como eu já tenho falado nas outras devocionais, que existe vida após a morte e que esta vida pode ser no reino dos céus ou no inferno. Muitas pessoas acham que todo mundo vai para o mesmo lugar,
Mas Jesus deixa bem claro, existe um lugar que é céu e outro inferno. E por 3 vezes ele diz que é melhor entrar no reino maneta, aleijado, caolho, do que ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, ou é um sofrimento eterno, ou é a vida eterna. Nós temos que aprender isso e ter essa certeza. E ele termina então cobrando os discípulos, né? No versículo 49, Jesus fala: porque cada um será salgado com o fogo. Aqui Jesus ensina que nossa vida deve ser como um sacrifício. Lembra Paulo em Romanos 12, versículo 1? Lá no Velho Testamento, em Levíticos capítulo 2, versículo 13, Deus ensina que as ofertas de manjares, elas deviam ser salgadas. Deus fala: a tua oferta de manjar não deixarás faltar sal da aliança do teu Deus, e todas as tuas ofertas aplicarás sal. Está escrito em Levíticos capítulo 2, versículo 13. Nós andamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala isso em Romanos 12. Nossa vida é um altar que deve queimar. Por isso Jesus fala no versículo 50, ele completa, né? Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal perdeu o valor, não tem mais por que ele existir. E aí Jesus completa o versículo 50, né? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, não perca o seu valor, você tem valor, você não precisa ficar disputando nada com ninguém, você não precisa estar concorrendo com ninguém, você tem o seu valor, você é um sacrifício vivo neste mundo. Entenda quem você é, você não precisa mostrar nada para ninguém, você é filho, você não precisa concorrer com o mundo, não precisa estar preocupado com quem está fazendo, com quem não está fazendo. Você tem sal em você mesmo, então tenha paz. É isso que Jesus estava falando com seus discípulos. Amém? Vamos meditar? Puxa, já deu os 12 minutos. Vamos ver o que Deus tem para nós? Que Deus abençoe sua vida agora com uma revelação e que essa revelação transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vou passar um pouquinho, mas vai ser importante para você. Primeira coisa, para você meditar: não esconda nada do Senhor. Ele vê todas as coisas e sabe o que está em nossos corações. Isso é muito importante. Eles aparentemente estavam conversando, discutindo uma coisa muito comum, né? Ah, eu sou melhor, não, você não é o melhor, eu sou o maior, não, você não é o maior. Aparentemente parecia uma coisa comum, mas Jesus viu algo mais profundo. Eu sou melhor do que você, eu não sou melhor que você, mas Jesus viu algo que tinha que ser resolvido ali, que era algo que estava lá dentro, que aquilo, se não fosse resolvido, iria atrapalhar a vida dos discípulos lá na frente, que é o que acontece com a vida de muitas pessoas. Medite um pouquinho, será que não existem atitudes na sua vida que parecem ser normais, mas que são sinais de problema? São sinais de coisas lá do fundo da sua alma? Você pode até responder: eu não sei, né? Eu não sei, como é que eu vou saber se eu tenho problemas? Então aproxime-se de Jesus. Porque quando você se aproxima de Jesus, quando você vai nos cultos, quando você ouve a palavra, ele começa a te mostrar que existem coisas que estão lá dentro que não são normais e que precisam ser transformadas, senão elas vão gerar problemas lá na frente. Por exemplo, o excesso de cuidado. Tem pessoas que têm muito cuidado. Isso pode ser um sinal de medo, de insegurança, de desconfiança de que Deus pode estar cuidando das coisas. Pessoas que são violentas, por exemplo, no falar. Isso é um sinal, talvez, de pessoas que pode estar se defendendo e, pela forma violenta, ela está colocando todo mundo no seu lugar para se proteger e obrigar as pessoas a serem como elas querem. Ou até mesmo aquela pessoa que não toma decisão, pode ser um reflexo de um fracasso lá atrás, e por causa do fracasso ela não toma mais decisão, porque assim ela fica guardada de outros fracassos. Aproxime-se do Senhor. O Salmo 139, que eu amo, eu já memorizei o Salmo inteiro, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces todas. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir.
Deus é o único que sabe o que está acontecendo dentro do seu coração. Aproxime-se do Senhor e Ele te mostrará o que está de errado em sua vida e te abençoará para que você experimente coisas maiores e melhores lá na frente. Se você não se aproximar, essas coisas ruins vão continuar dentro de você e você vai continuar em disputas bobas que só vão te atormentar. Segunda coisa que você tem que aprender aqui. Você vê como é importante servir? O versículo 35, Jesus disse assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Na visão do reino, eu falei isso, né? Servir é a condição de grandeza. É importante servir. Por isso Paulo, o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para como o Senhor e não para os homens. Versículo 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Servir é muito melhor. Medite nisso. Você tem servido o Senhor? Você tem feito coisas que agradam a Deus? Quando eu era pequenininho, eu aprendi uma frase assim: você tem que fazer uma boa ação por dia. Hoje eu, como um servo de Deus, eu entendo que eu tenho que fazer uma boa ação em todos os momentos que eu tiver uma oportunidade. Todos os momentos da minha vida eu posso fazer algo grande para o Senhor. Eu tenho que servir. Sirva. Tem muitas coisas aqui que o Senhor pode te ensinar. Hoje eu estourei demais o tempo. Aí, pastor Alex, pode falar. Pastora Rita, podem falar. Que Deus te abençoe muito. Amém? Tem muitas coisas para você meditar nesse texto. Você pode ainda meditar que nós podemos arrancar as coisas da nossa vida que nos atrapalhem, né? Tem que arrancar. Nós somos sal, nós somos chamados para abençoar a vida dos outros. Deus abençoe, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê conhecimento, que você possa estar servindo, que você possa deixar Deus olhar o que está dentro do teu coração e te ensinar coisas novas para que você seja cada vez mais útil nas mãos do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.